Região Nordeste. É composta pelos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. É a região com o maior número de estados, num total de 9. Esta região apresenta grandes disparidades intra-regionais, principalmente entre o interior e o litoral. Foi a primeira região a receber povoamento efetivo e também a primeira que representou desenvolvimento econômico expressivo. Com o Tratado de Tordesilhas, a região Nordeste pertencia a Portugal, e uma vez que esta não apresentou nenhuma riqueza mineral, a sua exploração foi pensada de modo a proporcionar a produção de produtos tropicais para o mercado europeu. A implantação do plantation para a produção de cana-de-açúcar fez com que esta região apresentasse grande importância econômica no período colonial. Foi alvo de invasões estrangeiras devido à sua riqueza e berço de diversas revoltas causadas pela insatisfação da situação de exploração. Implantado na região, abrigou a capital da colônia até o século XVIII, quando esta foi transferida para o Rio de Janeiro. Devido às suas características climáticas, sofre sucessivas secas que influenciam na manutenção da qualidade de vida dos seus habitantes. A seca passou a ser utilizada politicamente para garantir a manutenção da oligarquia rural no poder. A luta para a convivência com a seca permitiu, devido à estrutura política, criar a indústria da seca. Com a indústria da seca, a oligarquia rural conseguiu se manter no poder devido ao chamado voto de cabresto. Tudo isso aliado ao efeito econômico da seca, mantém a região com grande desigualdade social e intrarregional, além de abrigar uma população dependente das ações inclusivas do governo, como a ajuda monetária representada pelo Bolsa Família, Bolsa Escola, etc. A sua indústria está concentrada no litoral, principalmente nas cidades de Salvador, Recife e Fortaleza. Esta indústria veio para o Nordeste com o incentivo da Sudene, criada em 1958 no governo de Kubitschek, e foi o primeiro órgão de planejamento macro-regional. A indústria incentivada pela Sudene é controlada pela indústria do Sudeste. Nesse período houve um grande incremento industrial, estendendo-se até a década de 70, com uma política de empréstimos subsidiados e incentivos fiscais proporcionados pelo governo. Outra característica do Nordeste é a concentração da maior parte da população no litoral, principalmente nas grandes cidades. A região não é homogênea e apresenta grandes diferenças intra-regionais. Existem nessa região áreas mais industrializadas, outras com agricultura moderna e outras ainda com agropecuária tradicional e pouquíssimo desenvolvimento. Costuma-se dividir o Nordeste brasileiro em 4 principais sub-regiões, de acordo com as suas características físicas e socioeconômicas, do litoral leste para o interior. Vide mapa a seguir. Zona da Mata ou Litoral Oriental. Estende-se desde o Rio Grande do Norte até a Bahia. Área de clima tropical úmido, concentra a maior parte da população do Nordeste, registrando elevada densidade demográfica e cidades populosas. A Zona da Mata, antes lugar de plantation colonial, extrativista, escravista, concentra hoje a produção industrial regional, distribuída especialmente na forma de manchas, no entorno de algumas capitais. Compreende as seguintes subunidades: Zona da Mata Açucareira, estende-se do Rio Grande do Norte até a parte setentrional da Bahia, predomínio de grandes propriedades agrícolas que praticam a monocultura canavieira voltada para a exportação. A monocultura açucareira da Zona da Mata, que atingiu seu apogeu no século XVI ao XVIII, entrou em decadência a partir do século XIX, pois aumentou-se a produção em outras partes do país, especialmente em São Paulo, e também houve o crescimento da oferta no mercado internacional. Os maiores problemas nordestinos estão nesta área, mais do que no sertão. Aí domina a pobreza, as cidades cheias de favelas ou mocambos. A mão de obra é mal remunerada e boa parte dos trabalhadores rurais recebe menos que o salário mínimo. Recôncavo Baiano, área situada ao redor da cidade de Salvador. Destaca-se pela extração petrolífera, já chegou a produzir cerca de 80% das necessidades do país.
e pelas indústrias, especialmente petroquímicas. Destaque para o polo petroquímico de Camaçari. A industrialização dessa região vem crescendo desde as décadas de 1970 e 1980, com indústrias petroquímicas, mecânicas e químicas em 2000. Iniciou-se no município de Camaçari a instalação da indústria automobilística. A Ford fechou a sua unidade de produção no Rio Grande do Sul e foi para essa região. Registra também idênticos problemas de submoradias, pobreza e mão de obra com remunerações baixíssimas. Sul da Bahia ou Zona do Cacau. Engloba as cidades de Ilhéus e Itabuna. Nessa área predomina a monocultura cacaueira, voltada para a exportação. O cultivo do cacau é feito de forma sombreada, já que o cacaueiro é uma planta que se desenvolve bem à sombra de árvores de maior porte. Essa área já foi bem mais rica no passado, mas sofreu um esvaziamento econômico nas últimas décadas, devido à queda do preço internacional do cacau. Agreste, zona de transição entre o litoral, zona da mata, úmido, e o sertão, semiárido. É uma faixa de região de clima semiúmido, que pratica a policultura em minifúndios e atrai população, aumentando a densidade demográfica. Dentro deste contexto, cresceram cidades como Campina Grande, Tecnopolo, Caruaru, Garanhuns, que funcionam como autênticas capitais regionais dessa zona. Faixa identificada economicamente por cultivos alimentares e pela criação de gado. O Agreste alterna de maneira geral dois tipos de vegetação, a floresta tropical e a caatinga. Predominam na sub-região as pequenas e médias propriedades policultoras. Atualmente, o Agreste nordestino passa por um processo de pecuarização que provoca inúmeras consequências, dentre as quais cita-se a substituição das áreas de plantação de lavouras por pastos, fato que reduz o número de empregados agrícolas e desabastece o mercado de produtos alimentares, além de provocar a concentração de terras na região meio norte ou zona dos cocais ou nordeste ocidental. Formado pelos estados do Maranhão e Piauí, nessa faixa de terra encontra-se a Mata dos Cocais, vegetação de transição entre a caatinga e a floresta amazônica. É formada por palmeiras como a carnaúba, árvore da vida, e principalmente o babaçu. Do caule do babaçu se extrai o palmito e de suas sementes um óleo usado na fabricação de cosméticos e de aparelhos de alta precisão. Do caule da carnaúba pode-se tirar uma cera e de seu caroço é extraído um óleo. Tanto a cera quanto o óleo da carnaúba são utilizados na fabricação de ceras, velas, lubrificantes, etc. É uma região de transição entre a Amazônia e o Nordeste, com economia baseada no extrativismo vegetal e na agricultura tradicional de algodão e arroz. É uma unidade economicamente pobre, onde ainda predomina o extrativismo vegetal, babaçu, e uma agricultura tradicional de algodão, cana-de-açúcar e arroz. Desde os anos de 1970, porém, a agricultura tradicional vem passando por mudanças na década de 1980. A soja havia se tornado o principal produto cultivado na cidade de Balsas, uma das manchas de cerrado no sul do Maranhão. A plantação dessas leguminosas foi introduzida por agricultores que emigraram do sul do país e é mecanizada, o que explica o crescimento de sua produção. Hoje, 90% da produção de soja dessa região é exportada pelo Porto de São Luís. Os lucros proporcionados pela exportação atraíram um contingente ainda maior de emigrantes dos estados sulinos do país para a cidade de Balsas e arredores. Sertão. O sertão nordestino tem como características naturais de maior destaque as seguintes: clima semiárido, rios intermitentes e vegetação de caatinga. Clima tropical semiárido caracteriza-se pela irregularidade das chuvas, com uma estação de seca prolongada. A causa principal para a existência do clima semiárido no Nordeste brasileiro é a circulação geral da atmosfera, fenômeno externo à região. As características marcantes do ecossistema da Caatinga: os solos pouco profundos devido aos baixos índices pluviométricos e ao predomínio do intemperismo físico, as extensas superfícies arrasadas pela erosão típicas de um clima mais seco,
Os Inselbergs, ou morros residuais que resistiram a um intenso trabalho erosivo, os brejos constituídos por áreas mais úmidas nos vales fluviais ou nos pés de serras. Encontram-se aqui e ali manchas de solos ligeiramente salinizados. A caatinga, que em tupi-guarani significa mata branca, é um ecossistema e, como tal, possui relações de interdependência entre os diferentes elementos que a constituem. A caatinga é predominantemente na área conhecida como Sertão Nordestino. Avançando também pelo norte do estado de Minas Gerais, é a vegetação característica do clima tropical semiárido, com altas temperaturas ao longo do ano e baixa pluviosidade concentrada em período curto. As espécies vegetais são xerófilas ou xerófitas, apresentando mecanismo de adaptação ao calor e aos longos períodos de estiagem. Folhas pequenas que caem durante a seca e são substituídas por espinhos, revestimento dos tecidos que ajuda a perder menos água por transpiração, raízes com capacidade para capturar água e armazenar nutrientes, etc. Em seu conjunto, a caatinga constitui uma vegetação pouco densa, com importante extrato arbustivo caducifoliado e espinhoso. Ela abriga também cactáceas. As espécies mais características são o xique-xique, o mandacaru, a jurema e a árvore barriguda. As espécies vegetais são xerófilas, apresentando mecanismos de adaptação ao calor e aos longos períodos de estiagem. Folhas pequenas que caem durante a seca e são substituídas por espinhos. Revestimento dos tecidos que ajuda a perder menos água por transpiração. Raízes com capacidade para capturar água e armazenar nutrientes, etc. Em seu conjunto, a caatinga constitui uma vegetação pouco densa, com importante extrato arbustivo, caducifoliado e espinhoso. Ela abriga também cactáceas. As espécies mais características são o xique-xique, o mandacaru, a jurema e a árvore barriguda. Vide desenho a seguir. A indústria da seca. Este tema já foi tratado anteriormente. Tal expressão refere-se aos interesses econômicos e políticos de grupos que lucram com as secas. A criação de órgãos públicos, como o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, no início do século XX, chama-se IOCS, Inspetoria de Obras contra as Secas. Não resolveu o problema e beneficiou grandes proprietários de terras denominados coronéis e políticos ligados ao partido no poder. Os açudes, normalmente construídos com recursos públicos em grandes propriedades particulares, acabam sendo controlados pelo fazendeiro, que os usam em proveito próprio. As verbas federais que chegam para combater o efeito das secas são distribuídas para políticas ligados ao partido no poder, que as usam muitas vezes apenas para garantir votos. O voto de cabresto, o polígono das secas. As últimas secas no sertão têm ultrapassado a área definida na década de 1950 como polígono das secas, pois esta não incluía municípios na parte sul e leste do Maranhão. É fato conhecido que, desde as primeiras secas registradas na época colonial até hoje, a área de abrangência desse fenômeno climático se expandiu, desertificação. Isso foi uma decorrência de desmatamentos intensos, significando a eliminação da cobertura botânica original, presença de uma cobertura invasora com redução da biodiversidade e do patrimônio genético, falta de uma política adequada de combate às secas e de convívio com elas. O polêmico projeto de transposição das águas do Rio de São Francisco.